Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fred e nós estamos aqui hoje para mais um módulo do nosso curso de atualidades, onde nós vamos trabalhar o tema de violência e segurança pública. É um tema bastante recorrente em concursos, tem várias questões que abordam esses tópicos. Não é um tema difícil, é um tema transversal também, que dialoga com uma série de outros temas que nós estamos trabalhando nesse curso, de tal maneira que nós vamos trabalhar a partir de agora os conceitos mais importantes aí de segurança pública no Brasil e também como anda a violência dentro do nosso país. Então peço para você se acomodar, pegar seu material de estudos, fica confortável, vem comigo para que a gente possa explorar esse tema e aprender bastante para que você desempenhe bem nos concursos que você vai prestar. Preparado? Preparada? Então vamos nessa. Vamos começar analisando a questão da violência no Brasil. Como assim? Para que a gente possa falar de segurança pública, em primeiro lugar, nós precisamos conceituar como anda a questão da violência dentro do Brasil, dentro do território brasileiro. E aí a primeira surpresa que nós temos, que não é nada surpreendente, mas é um dado importante que você precisa saber, é que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E eu não estou exagerando. Quando nós pegamos os índices de violência no Brasil, seja de sequestros, furtos, assaltos, homicídios, entre outras formas de crime, principalmente relacionado a tráfico de drogas, crime organizado, o Brasil infelizmente desponta como um dos países mais violentos do mundo. O Brasil tem índices comparáveis a países que, por vezes, estão em guerras ou conflitos civis, mesmo oficialmente o Brasil não estando nessa categoria. Então, a violência no Brasil é um dos problemas estruturais mais graves da nossa nação. E justamente por isso que é um assunto tão atual e tão cobrado em concursos públicos. Eu coloquei aqui dois quadros para que a gente possa refletir juntos sobre o que eles afirmam. E o primeiro quadro azul aqui diz para a gente o seguinte: a violência no Brasil é um problema complexo, com raízes históricas e sociais profundas. O que eu quero dizer com isso? Principalmente quando eu digo aqui, raízes históricas e sociais. Toda vez que existe um problema complexo que inflige o nosso país, ou que aflige o nosso país, muitas pessoas tendem a simplificar o problema, dizer que é fácil de resolver. No questão da violência, professor, é muito fácil, basta ter mais policiais, prender mais gente. Não é bem assim. É óbvio que precisa ter policiamento ostensivo, as leis precisam ser endurecidas, é necessário haver uma maior punição para aqueles que cometem crimes. Mas não é simples de entender as origens desse problema dentro do Brasil. Quando nós olhamos para a história brasileira, olhamos para a formação da população do Brasil, desde os períodos coloniais até o momento, nós percebemos que existem várias razões do porquê a violência se instalou como uma forma de viver da sociedade brasileira. Desde o problema da escravidão, da violência contra o negro, da exclusão da mulher, da xenofobia contra o estrangeiro, do afastamento das classes populares, das decisões políticas, da maneira como o país foi construído a partir da perseguição aos indígenas. Tudo isso foi formando raízes profundas no consciente coletivo, do inconsciente coletivo da população brasileira, fazendo com que a violência se instalasse como uma forma de ser do brasileiro. Isso quer dizer que é irremediável? Não. Mas nós tivemos momentos ditatoriais no Brasil, nós tivemos rupturas democráticas, nós tivemos muitos períodos de violência institucionalizada no nosso país, o que acabou contribuindo para que a violência se instalasse no nosso país. E como é que a gente percebe isso? Na dificuldade de manter os índices de violência sob controle. É extremamente difícil no Brasil
que os estados consigam manter controle sobre, por exemplo, população carcerária, índice de roubos, de assaltos, entre outras coisas. No quadro vermelho aqui, eu coloquei para você um panorama da violência no Brasil. 3 coisas que vocês precisam dominar para poder falar a respeito da violência dentro do Brasil. Primeiro, altas taxas de homicídios e crimes violentos. Isso é um problema visível, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Nós temos no Brasil um número de mortos por habitante muito elevado, comparável a países que estão em guerra. E crimes violentos, ou seja, furtos qualificados, sequestros, estupros, infelizmente tem índices também muito altos no nosso país, o que justifica o fato do país ser um dos mais violentos do mundo. Outra coisa que não pode ser desconsiderado, precisa ser levado em consideração numa análise sobre a violência no Brasil. Fatores socioeconômicos associados à violência. Tome muito cuidado com esse segundo ponto aqui, porque é o seguinte, quando a gente fala de fatores socioeconômicos associados à violência, de forma simplista é como se eu estivesse dizendo o seguinte para você, que pessoas que estão em vulnerabilidade social, pessoas que têm desemprego como realidade, pessoas que têm a miserabilidade como contexto social, pessoas que não têm amparo do Estado para conseguir ter uma renda mensal e pessoas que estão em situação de desamparo social, como por exemplo desamparo de rua, tem maior probabilidade de recorrer a crimes violentos para poder sobreviver. É isso. Só que isso não quer dizer que pessoas pobres cometem crimes, que isso é uma constante o tempo inteiro em todo lugar. Não é isso. Não se pode deixar de levar em consideração o livre-arbítrio, o indivíduo, não se pode deixar de levar em consideração que pessoas e pessoas são diferentes. Mas quando se faz uma análise sociológica da questão e científica, também não há como negar que um país onde nós temos muita pobreza e muita miséria faz com que os índices de violência cresçam porque as pessoas precisam sobreviver. A gente vê isso sendo cobrado muito em concurso público, por exemplo, quando há expressões de letras de música, né, de pessoas que, por exemplo, cantam o estilo rap de música, onde se fala que a pobreza leva à violência, que o contexto de miséria leva à violência. Muitas pessoas, por exemplo, são levadas para o crime organizado não porque possuem má índole, mas porque se torna a única alternativa viável de sobrevivência dentro de um contexto de pobreza e abandono do Estado. E isso é uma realidade. Nós não vamos entender os problemas da violência dentro do Brasil e os índices tão altos de crimes violentos se nós não entendermos que isso está associado a um contexto socioeconômico de pobreza, miséria, desigualdade e preconceito, que infelizmente acontecem dentro do Brasil. E por fim, as diferenças entre a violência urbana e a violência rural. O Brasil tem um dos campos, ou seja, um espaço rural, um dos mais violentos do mundo, porque existe aqui no Brasil a questão da disputa pela posse da terra. O Brasil é um dos países mais violentos no campo também por conta da imensa concentração fundiária que acontece no nosso país. O nosso país tem uma divisão muito desigual da propriedade da terra, fazendo com que poucas pessoas se tornem grandes latifundiários, detentores de grandes porções de terra, enquanto uma minoria de camponeses desapropriados sofrem para conseguir a sobrevivência e o pão de cada dia. Existe essa violência rural, que é diferente da violência urbana, que é muito mais associada ao tráfico de drogas, ao crime organizado e aos crimes de furto, roubo, estupro e coisas do tipo. Então, para que a gente tenha um panorama da violência no Brasil, é necessário que nós saibamos a diferença entre o espaço urbano e o espaço rural no que diz respeito à violência. Para você poder ter uma visão melhor ainda de como anda a questão da violência no Brasil, eu trago para você aqui o mapa produzido pelo IPEA, que é um mapa tirado do chamado Atlas da Violência do Brasil.
Professor, oi, o que é o Atlas da Violência no Brasil? É um estudo produzido anualmente pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas do Brasil, onde é feito levantamento quantitativo e qualitativo dos índices de violência do nosso país. Aqui é feito um estudo detalhado nesse Atlas da Violência, que é um documento, depois que é produzido, de várias páginas, detalhando por município, por região, por estado, como andam os índices de violência do Brasil. E por que é feito isso? O poder público, o Estado, só vai ser capaz de combater a violência no Brasil se souber onde estão acontecendo os crimes, por quem são as pessoas que estão sendo afetadas, quais são as razões do cometimento de cada crime. E é justamente isso que o Atlas da Violência traz. Aqui eu trago para você um mapa, que é o mapa 2.1 do Atlas da Violência, atualizado do ano de 2022. Embora o dado seja do ano de 2022, aqui se trata do Atlas da Violência de 2024, mais atualizado. Não é possível conseguir dados do mesmo ano que o Atlas é produzido. É sempre com algum atraso, mas é dessa forma mesmo. Nós vamos ter dados de 2024 disponíveis no Atlas da Violência por volta do ano de 2026. Então, o mapa do Atlas da Violência de 2024 vai trazer dados de 2022. E qual é o dado que eu trago aqui nesse mapa, para que você possa ver uma coisa que eu quero que você enxergue? A taxa de homicídios, ou seja, de assassinatos, registrados por 100 mil habitantes por unidade da federação. Então, aqui nós temos quais são os estados mais violentos do Brasil em taxa de homicídios, que é uma taxa básica para poder medir se há ou não há violência dentro de cada lugar. E olha que interessante, quanto maior for a taxa de homicídio do estado, mais vermelho escuro vai estar o estado. Então repare, por exemplo, que a região norte e a região nordeste, aqui ó, a região norte, tá? E a região nordeste do Brasil são as regiões com maior índice de homicídios a cada 100 mil habitantes. Com alguns estados do centro-oeste também muito graves nos seus índices de violência. Repare que o sudeste e o sul do país, essas regiões aqui, principalmente uma parte do centro-oeste também, mas principalmente o sudeste e o sul, com parte do centro-oeste aqui, Mato Grosso do Sul, é a região menos violenta do Brasil. Estados como o estado de São Paulo, Minas Gerais, aparecem com uma taxa menor do que 19,9 homicídios registrados para cada 100 mil habitantes, enquanto estados como Amazonas e Bahia aparecem com índice superior a 46,9. Hoje nós podemos dizer, portanto, que as regiões mais violentas do Brasil, Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste. E por que tem acontecido isso? São as regiões, são os estados que têm a menor presença do poder público no que diz respeito à segurança pública. São as regiões que estão mais abandonadas em termos de estratégia para a produção de soluções para violência e combate ao crime organizado. Nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um índice de violência elevado. Ele aparece aqui, ó, na região sudeste, né? Aí com uma média de um pouco acima de 29,9, né, homicídios a cada 100 mil habitantes. E nós estamos acostumados a saber que no estado do Rio de Janeiro existe o problema do crime organizado e do narcotráfico. Mas muitas vezes nós deixamos de entender que isso também acontece em estados do norte e nordeste do Brasil. Nos últimos 10, 15 anos, foi frequente na mídia notícias de rebeliões em presídios do nordeste e do norte do Brasil, em cidades inteiras que foram assoladas por crime organizado, rebeliões em presídios, como eu disse, e também índices de assalto, homicídios, estupros muito altos nessas regiões. Novos crimes organizados, novas facções criminosas têm surgido nessas regiões e dominado o cenário político, o que leva ao aumento da violência nessas regiões. Portanto, quando a gente olha para o mapa da violência, e é importante isso, deixa eu apagar aqui
as indicações que eu fiz para você poder enxergar melhor, quando a gente olha para o mapa dos homicídios, do Atlas da Violência, nós percebemos aqui que as regiões Norte e Nordeste são as mais violentas, enquanto o Sudeste e o Sul as menos violentas. Mas isso não quer dizer que sejam regiões seguras e pacificadas, apenas que são regiões que comparativamente têm desempenho melhor do que as duas que eu citei, que são as mais violentas. Agora vem a dúvida. Uma vez que nós sabemos quais regiões, e principalmente os estados que nós temos de maior índice de homicídio, que tipo de problemas enfrentam esses estados, que tipo de problemas enfrentam a segurança pública no Brasil? É o que a gente vai analisar a partir de agora. Nessa parte da nossa aula, eu vou conceitualizar com você quais são os desafios atuais da segurança pública no Brasil, porque são em cima desses desafios que os concursos públicos vão fazer as questões e cobrar da gente conhecimento. Então vamos lá. Primeiro problema grave, estrutural, da violência no Brasil, da segurança pública no Brasil. Crime organizado e tráfico de drogas. Vamos falar desse ponto agora. O crime organizado e o tráfico de drogas. É o seguinte, o Brasil enfrenta problemas estruturais gravíssimos com a questão do tráfico de drogas. As drogas, o tráfico de drogas, movimenta milhões e milhões de reais todos os anos, podendo chegar, dependendo de algumas regiões, a bilhões de reais. Os traficantes movimentam muito dinheiro vendendo drogas para a população. Cocaína, maconha, crack, drogas sintéticas, entre outras, são os carros-chefes da venda desses entorpecentes dentro do território nacional. E as facções criminosas rivalizam entre si justamente pelo controle de comunidades e de mercado para o tráfico, o que gera uma guerra civil entre elas, principalmente em estados como, por exemplo, o Rio de Janeiro, Pernambuco e também o estado do Amazonas. O que acontece aqui? A maneira como o Estado brasileiro enfrenta a questão do crime organizado ainda não é suficiente. As facções estão criando raízes no sistema jurídico brasileiro, estão criando raízes no poder executivo de cidades e estados, estão dominando cidades e comunidades inteiras e estendendo seus braços em áreas que antigamente eles não tinham controle. Não basta o policiamento ostensivo, porque a polícia muitas vezes acaba cooptada pelo crime organizado, levando a um conluio entre policiais, bandidos, o que enfraquece o combate ao narcotráfico e ao crime organizado vinculado às drogas. As leis precisam ficar mais duras? Sim. Precisamos de leis mais rígidas? Sim. Mas precisamos também tratar socialmente da questão do uso de drogas. Foi feito vários estudos no mundo inteiro sobre a descriminalização ou não das drogas. E o que é interessante notar aqui? Não há receita de bolo. Em alguns países, descriminalizar as drogas teve resultados positivos. Em outros, muito negativos. O que significa dizer que depende do contexto onde isso é aplicado. Não há fórmula mágica para combater o crime organizado e o tráfico de drogas. E o Brasil, infelizmente, vem perdendo essa guerra. Esse é um dos grandes desafios da nossa segurança pública. A segunda que nós já trabalhamos, se você já assistiu o módulo de direitos humanos e inclusão, é a violência e questões de direitos humanos, violência policial e questões de direitos humanos. A polícia no Brasil é muito truculenta, mal remunerada, por vezes mal preparada e ainda influenciada por questões de discriminação racial, por exemplo, e discriminação de gênero. A polícia no Brasil mata muito, ao invés de fazer um policiamento preventivo e ostensivo. E isso interfere na questão dos direitos humanos. Eu falei bastante dessa questão no módulo de direitos humanos, você pode ir para lá conferir em mais detalhes, mas esse também é um dos problemas de segurança pública no Brasil.
por isso vou comentar aqui novamente. Daí a polêmica das câmeras nos uniformes dos policiais. Isso é para inibir uma ação ilegal dos policiais, mas ao mesmo tempo levanta as questões sobre se eles se sentem ou não à vontade para praticar, né, o seu trabalho de forma livre. Isso precisa ser levado em consideração. Outra coisa que nós também comentamos nos direitos humanos e aqui volta como um desafio da segurança pública: superlotação carcerária e problemas no sistema prisional. O sistema prisional brasileiro é um dos mais lotados do mundo, falta vagas. E não somente isso, dentro dos presídios, ao invés de haver a punição e a reabilitação do preso dentro do presídio, ali acaba se transformando numa verdadeira escola do crime, onde ele amplia os seus conhecimentos sobre o mundo do crime, filia-se a facções criminosas e muitas vezes sai pior do que entrou. Há uma falência, portanto, do sistema carcerário brasileiro. É necessária uma discussão séria, madura, objetiva no Brasil sobre o que fazer com os presídios e também sobre o que fazer com os presidiários, já que simplesmente trancafiá-los numa cela não está fazendo, por vezes, o papel de punição e de reabilitação desse indivíduo perante a sociedade. Temos a violência contra grupos vulneráveis. Aqui entra a violência contra a mulher, a violência contra indígenas, populações quilombolas e, principalmente, contra pessoas negras e pardas no Brasil. As estatísticas são assombrosas. Muitas pessoas no Brasil são tratadas com violência simplesmente pela cor da sua pele, ou pela sua condição social, ou pelo seu gênero, além também da sua condição sexual, caso, por exemplo, das pessoas trans. O Brasil precisa enfrentar isso no âmbito do direito internacional, dos direitos humanos, mas também como estratégia de segurança pública, já que dependendo de quem você vai estar mais ou menos vulnerável, dependendo da região que você viva. E hoje em dia, não tem como não falar disso, o aumento dos cybercrimes, ou seja, crimes praticados através da internet. Aqui nós já temos hoje um avanço no Brasil. Já existe legislação específica para punir crimes cometidos em ambiente virtual. Crimes principalmente envolvendo pedofilia, crimes envolvendo difamação, pornô de revanche, uma série de crimes cibernéticos que alguns anos atrás parecia terra sem lei. Hoje são crimes que são rastreáveis, existe lei específica contra eles e o Brasil evoluiu muito nessa questão. Mas ainda são desafios que precisam ser enfrentados pelo poder público brasileiro se nós queremos ter um ambiente mais salutar dentro do país, já que o Brasil é uma das nações mais violentas do mundo. Então, cada um desses desafios, quando nós olhamos separadamente, eles se tornam difíceis de serem superados nesse momento. Em conjunto, nos dão uma boa noção de como é difícil manter a segurança pública do Brasil em ordem e com questões valendo a pena aí para que você possa entender a dificuldade do poder público de se chegar a um bom resultado na segurança brasileira. Agora eu vou mostrar para você algumas das atitudes, algumas das ações que o Estado brasileiro tem tomado para tentar superar esse problema da violência no Brasil. Então aqui eu coloquei para você políticas e estratégias de segurança pública. Implementação de polícia comunitária, que é um tipo de polícia menos ostensiva, mais integrada às comunidades e com índices de resolução de problemas melhor do que a polícia tradicional. É uma polícia mais integrada ao dia a dia da comunidade, onde existe realmente um laço de confiança entre a autoridade policial e moradores, para que haja estreitamento de ligações, confiança e melhores resultados. Integração entre diferentes forças de segurança. Muitas vezes polícia militar, polícia civil, guarda municipal não dialogam, não têm o mesmo banco de dados, não compartilham de sistemas de inteligência, fazendo com que haja buracos no combate à violência. É necessário uma melhor integração. Uso de tecnologia na segurança pública. Isso a gente está vendo ser utilizado com maior frequência.
câmeras com reconhecimento facial, cruzamento de dados, uso de inteligência nas redes sociais, para que haja identificação de criminosos, perfis falsos e combate a crime. Políticas de desarmamento e controle de armas, extremamente importante. O crime organizado se alimenta da facilidade que há de conseguir armas no Brasil. O tráfico de armas no Brasil é muito grande. E quando não há uma política de controle de armamentos e a disseminação de armas na sociedade, fica fácil para o crime organizado colocar as mãos nessas armas e fazer do Brasil um ambiente ainda mais inseguro. Programas de ressocialização de ex-detentos, importante, principalmente dando aos detentos oportunidade de trabalho dentro dos presídios e facilidade de reintegração social após o cumprimento de pena ou saída dos presídios. De nada adianta colocar o indivíduo para fora se ele não tiver como conseguir o seu sustento, voltar a ter um emprego, conseguir uma profissão. O que pode melhorar, segundo os especialistas? Reforma das instituições policiais, investimento em inteligência e investigação, fortalecimento de políticas de prevenção e melhoria na formação e condução dos agentes de segurança, que eles trabalhem melhor formados. Tudo isso mostra para você um quadro claro de como funciona a segurança do Brasil. Não é um tema difícil, mas é um tema que o Brasil não consegue resolver, tornando, como eu já disse, o nosso país muito violento. Vamos ver agora como é que esse assunto de segurança pública cai nos mais diferentes concursos públicos. Trouxe duas questões para você. A primeira aqui de 2025, no CEP, para cargo de agente de polícia. E diz assim: sobre a segurança pública, é correto afirmar, letra A segurança pública está prevista na Constituição Federal do Brasil de 88, verdade? E nesse contexto, manteve-se o aspecto repressivo e de controle social, não possibilitando a participação social na seara da segurança pública brasileira. Mentira! Não se manteve o aspecto repressivo anterior à Constituição de 88 na questão de segurança pública. E também não existe essa questão de não possibilitar a participação social. Pelo contrário, existem conselhos com entidades da sociedade civil que participam da elaboração de políticas públicas no Brasil, e há o aspecto preventivo e não mais repressivo dentro do texto constitucional. Letra B. Um aspecto marcante da segurança pública atual é a busca do resgate à cidadania da maior parcela da sociedade, através do respeito e a dignidade da pessoa humana. Pode até parecer correta essa alternativa, mas não é verdade. Por quê? Quando fala resgate à cidadania, não é verdade. A Constituição de 1988, ela é a Constituição cidadã, mas não precisa fazer um resgate à cidadania no que se diz respeito à segurança pública. Não é assim que as coisas funcionam dentro do ordenamento jurídico de 88. Aqui é como se desse a entender que nós precisaremos resgatar toda a sociedade através da segurança pública, e não é assim que acontece. Letra C. A segurança pública é um processo sistêmico e otimizado que envolve um conjunto de ações públicas e comunitárias, visando assegurar a proteção do indivíduo e da coletividade e a aplicação da justiça na punição, recuperação e tratamento dos que violam a lei, garantindo direitos e cidadania a todos. Aqui sim, parece que essa é a nossa resposta. Vamos ver as outras, não tem nenhum erro aqui. Essa é a ideia de um sistema de segurança pública, muito embora nós saibamos que não é cumprido ao pé da letra, embora na lei esteja assim. O marco legal diferencial do sistema de segurança pública atual é a possibilidade legal de participação social na gestão da segurança pública. Embora haja essa participação, isso não é um marco legal diferencial do sistema, tá? Isso aqui é um erro, porque não está assim na Constituição. E letra E, segurança pública é realizada com o fito de proteger a cidadania e prevenir e controlar manifestações de criminalidade e dar efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania. Por que isso está errado? Porque não é esse a ideia da segurança pública, não é para garantir a cidadania a segurança pública, é para garantir a segurança. Então ficamos com a letra C. E nós temos
agora a próxima questão. Essa questão aqui é da banca CESP-Cebrasp de 2019 para promotor de justiça. Sobre as causas da violência no Brasil, assinale a alternativa correta. A violência no país é um fenômeno recente, tendo suas origens principalmente nas últimas décadas do século XX. Errado. Não é um fenômeno recente, esse é o erro, é um fenômeno já bastante antigo e histórico. P. A desigualdade social é um fator irrelevante para o aumento da violência? Não, nós vimos que a desigualdade social é um fator relevante, muito relevante inclusive. O contexto social é extremamente importante para analisar as causas da violência no Brasil. A violência no Brasil é um problema estrutural, com raízes históricas que remontam ao período colonial à escravidão. Perfeito, é o que nós vimos na aula de hoje. O sistema educacional e de saúde não tem impacto significativo nos índices de violência? Tem. Contexto social, educacional, de saúde, cultural, tudo tem impacto, como nós vimos. E a concentração de renda não influencia os níveis de violência? Claro que influencia. Quando a gente tem pessoas que são muito pobres e desprovidas de condições mínimas de sobrevivência, a possibilidade de entrarem no mundo do crime é muito grande. Então ficamos com a letra C, que é a letra que melhor mostra as razões da violência no Brasil. Com isso a gente encerra esse módulo, é um módulo simples, fácil, mas que cai bastante em concurso, como você viu. Revise esse módulo e eu te vejo no próximo. Até lá!